Deixa eu conhecer a tua vila. Me diz se você já foi feliz na minha quando passo a esquina. O mundo se abre para mim. Deixa eu saber da tua vida, o que você queria ser. Somos poeira do universo e no verso quero permanecer. Ouve lá, Desorze, um dia eu vou embora só pra poder voltar. Ouve lá, Desorze, um dia eu vou embora só pra poder voltar. Essa foi a escola que eu estudei dos meus 6 anos até meus 14, 15, quando eu fui para o ensino médio. Essa é basicamente a escola do bairro. Todo mundo do bairro que eu conhecia, todos os meus colegas, meus vizinhos, todo mundo vinha aqui. Foi a escola que minhas primas frequentavam, que as minhas tias, que tinham algumas que tinham a mesma idade, algumas que eram mais velhas também frequentavam. É a escola que o meu pai veio também. Eu tinha muito poucos amigos. Então, quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola que ficava do outro lado da cidade. Muito na tentativa de meio que não ver os amigos que eu tinha aqui, as pessoas que eu conhecia aqui. Eu queria meio que me afastar disso tudo. Eu não me identificava com as pessoas daqui. No geral, eu acabei não criando essa conexão com o bairro. Eu acabei, desde muito cedo, tendo aquela vontade de sair, de ir para outros lugares, de conhecer outros países, outras cidades. Então, quando eu me mudei, acabou não sendo um grande sacrifício. Foi ali por 2012 que teve uma enchente no bairro e a minha casa alagou. Alagou e a gente perdeu praticamente tudo. E foi ali que eu, meu pai e minha mãe, a gente se mudou. Acabou sendo uma experiência bem estéril, por assim dizer. Eu não acho que foi uma infância ruim, só que ao mesmo tempo não tem aquele saudosismo que acho que a maioria das pessoas tem. Então acaba sendo uma sensação até de não pertencer a esse lugar. Então mesmo quando eu volto aqui eu não tenho exatamente uma nostalgia. As minhas lembranças são do meu pai, são da minha mãe, são de alguns amigos. Até pensando que os amigos mais próximos que eu tenho hoje, que eu mantenho, são pessoas que eu conheci depois que eu saí do bairro. Sabendo das coisas que meu pai, por exemplo, viveu, já que ele viveu muito mais tempo aqui, é uma sensação um pouco estranha de pensar que eu vivi no mesmo lugar e eu não tenho essa conexão. Mas eu acho que, em um certo ponto, todo mundo tem os seus melhores momentos depois. Pelo menos é o que eu gosto de pensar. A experiência no bairro foi complicada. Primeiro por causa da pobreza, né? Segundo porque era um bairro conhecido em Caxias como um dos piores bairros de Caxias, por causa da marginalidade. Tinha também a falta de energia elétrica, água, esgoto, né? A minha família era bem sincronizada com quase todo o bairro, porque foi uma das pioneiras ali, né? Quando a minha família, pai e mãe, vieram para ali, eles chegaram ali, então não tinha nem rua. Metade do bairro foi transferida, né, numa mudança que teve por causa do deslocamento de famílias. Então a parte que é onde eu me criei, que é onde tinha a casa da minha mãe, da minha tia e tal, não existe mais. Eu não tenho mais a identidade original do meu bairro. Eu tenho outro bairro. Presenciei muita morte assim de perto, de metros de distância, alguém matando alguém, ou por bala, ou por facada, né, tijolada, aconteceu também. Eu tinha 15 anos, eram formados aquele som mecânico nos bairros, nas igrejas, no domingo da tarde. E num dia desses a gente acabou por se encontrar com esses meus amigos que nós
chegar até a descenteria, onde é que estava acontecendo o evento, e da janela do lado de fora tinha um círculo de gurias lá dentro, e cada um de nós escolheu alguém para ficar, mas antes de entrar no lugar. Quando entramos, então, meu amigo, em vez de ir naquela que ele escolheu, ele foi naquela que eu escolhi, e acabou ficando naquela que ele escolheu, para mim poder, tipo, né, conversar e ver se dava certo. Que foi, então, no caso, a minha esposa até hoje. Então começamos a conversar, ela era contra, porque ela não queria nada sério, só que eu comecei a gostar, me apaixonei, e nós vivíamos juntos desde então. E com 17 anos, então, eu já namorando ainda, descobri que ela estava grávida, e daí veio o casamento. Eu tinha, como eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre tive a preocupação de levar o que comer para casa, então isso nunca me afetou, ter um filho, para mim, eu nunca tive medo disso. Eu estava desempregado, eu não estava empregado. E foi a avó dele, mãe da minha esposa, que deu as primeiras roupas para tirar ele do hospital, deu uma cômoda. Eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo comigo, aquela responsabilidade por inteiro de cuidar de uma família. E eu tenho uma briga até hoje comigo, que não precisaria pensar assim, mas até hoje eu trabalho para trazer comida para dentro de casa, que eu fui criado assim. Eu tenho uma memória ruim que foi uma enchente que eu peguei em 2012, que na ideia se perdeu tudo, né? Deu uma enchente, uma chuva muito forte, inundou a rua. Dentro da minha casa deu 1,80 m de água. Os móveis que eu tinha, o pouco que tinha, foi parar no teto. Salvamos algumas coisas, mas ficamos quase 2 horas segurando a porta para sair água para fora, para esvaziar o lugar, para não perder nada. Essa foi a parte boa que eu tirei do bairro, né? Foi conseguir conviver com a minha família e meus irmãos, meu pai e minha mãe dentro dele, e sentir, mesmo na pobreza, se sentir uma pessoa feliz. Por efeitos do álcool, não só eu como os irmãos nunca convivemos com parte paterna. Sempre tivemos dificuldade porque a maior parte do tempo ele estava embriagado, né? Mas existia um mínimo do afeto por parte dele, mas não tinha tanta frequência não. Ele era mais, tipo, ele saía para trabalhar e voltava à noite, e quando voltava já voltava bêbado, né? Então nós não tinha muita conversa, né, sobre o pai. Com a mãe a história era diferente, nós tinha tudo isso que não tinha do pai, nós encontrávamos na mãe, a segurança, né, a educação, o carinho, nós tinha tudo dela. Ele realmente se largou na vida, ele se jogou na vida, ele dormia embaixo de marquise, dormia na rua, em um lugar que era conveniente para ele. Depois ele começou a adoecer, mas na nossa cabeça, os irmãos, não só na minha como nos meus irmãos, nós tínhamos a mãe, que era a parte forte da história familiar. E ele já estava fora de casa, fazia uns 3 anos, 4 anos, que ele estava fora da nossa vida, como pai. E como ele não foi tão presente em vida, então a gente não acreditava, tipo, tá, ele vai perder a vida dele, vai morrer, mas, tipo, é melhor. Mas eu sempre tive um fraco com isso, e eu nunca consegui também ser esse pai presente, de dar afeto, de dar atenção, dar carinho para o meu próprio filho, porque eu não sabia como era isso, eu não tinha ideia de como era isso. Eu sofri, mas não sofri, tipo, doía, mas não doía tanto, né? A dor maior ainda foi quando perdi minha mãe. E como é que foi perder sua mãe? Eu não vou conseguir falar. Tá. Eu não vou conseguir. Não adianta. Eu não vou conseguir. Não adianta. Minha primeira ideia para o documentário foi falar sobre o bairro que eu cresci. Afinal de contas, é um assunto que está bem à mão.
eu tenho bastante experiência, bastante acessível e etc. Mas eu pensei principalmente de fazer isso em contraste com o meu pai. O meu pai tem muito mais histórias sobre o bairro. Afinal de contas, ele cresceu lá e nasceu lá. Tem tanto histórias boas quanto histórias ruins. Ele tinha mais de 30 quando ele saiu de lá. Mas em contrapartida, apesar de eu ter 16 quando eu saí do bairro, eu tenho muito pouca história de lá. Eu tenho muito pouca lembrança de lá. Eu não tenho essa conexão com o local. Então, eu pensei de botar essas duas visões em contraponto e ver o que a gente tiraria a partir disso. Então eu pensei na estrutura básica, que seria o espelho, lente, prisma. O espelho seria eu falando da minha experiência no bar, o que eu vivi lá e como eu vi as coisas. Seria bem literalmente eu me olhando no espelho. A segunda parte seria a lente, e a lente seria meu pai. Seria a gente ver o mesmo assunto do ponto de vista dele, como ele vê as coisas e como ele interage com o bairro e as memórias que ele tem. E a última parte seria o prisma, seria juntar essas duas coisas e tentar criar uma nova visão a partir dela. Assim como um prisma desconstrói e reconstrói a luz de uma maneira diferente, a minha ideia seria criar essa nova visão. Só que o que aconteceu conforme o documentário foi sendo feito foi que eu percebi que o documentário não era, na verdade, sobre o meu bairro. O documentário era, na verdade, sobre o meu pai. E eu percebi, entre muitas coisas, que apesar de eu ter sempre sentido muito uma certa falta dele durante a minha infância, que eu percebi que eu sou muito mais parecido com meu pai do que eu achava. Eu percebi que a figura que eu tinha do meu pai não era a pessoa que ele era. E isso me fez repensar muita coisa sobre minha relação com ele. Eu tenho aqui uma citação que é do livro A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe. E naquele momento, Sherman fez a terrível descoberta que os homens fazem a respeito dos pais, mais cedo ou mais tarde. Pela primeira vez, percebeu que o homem que tinha diante de si não era um pai envelhecido, mas um garoto. Um garoto bem parecido com ele. Um garoto que crescera e tivera um filho, o melhor que pudera. Por um senso de dever e talvez por amor, assumir um papel chamado ser pai, para que o filho tivesse algo mítico e infinitamente importante, um protetor, que manteria afastada todas as possibilidades caóticas e catastróficas da vida. Eu acho que isso encapsula bem a minha relação com todo esse processo que foi fazer o documentário. O que os teus olhos te contaram, o que mais você deixou pra trás. Na minha rua passam poucos carros e pelo som identifico quais. Deixa eu saber da tua vida, o que você queria ser. Somos poeira do universo e no verso quero permanecer. Ouve lá, desorce, um dia eu vou embora só pra poder voltar. Ouve lá, desorce, um dia eu vou embora só pra poder voltar. Ele é tão difícil, não é viver sem o bairro, eu não vejo assim. O difícil é tu não ter ele por inteiro, né? Porque eu acreditava que o bairro em si, ele era a minha família, né?
Dia de hoje eu não gosto nem de passar no bairro, porque tipo, é muita lembrança, muita, tipo, das coisas ruins, das coisas boas, que te faz sofrer igual, né? Porque as boas vinham da minha família. E alguns deles eu não tenho mais para viver essas boas lembranças.